Boa noite. O vídeo de hoje é sobre o impingement posterior do tornozelo. O impacto posterior do tornozelo se refere a uma limitação mecânica dolorosa crônica do movimento do tornozelo causada por anormalidade dos tecidos moles ou ósseos que afeta a articulação tibio-talar posterior. O impacto pode estar associado a um único evento traumático ou a microtraumas repetitivos. Essa síndrome é uma das possíveis etiologias da dor persistente do tornozelo. Atualmente, a abordagem artroscópica para essa patologia, quando indicada, é considerado o padrão ouro, com sua alta segurança e baixas taxas de complicações. Vamos descrever as características clínicas e potenciais de imagem, bem como as estratégias de tratamento artroscópico e endoscópico para o impacto posterior do tornozelo. Os pontos importantes que são abordados são: o impacto posterior tornozelo é uma síndrome clínica de dor articular em amplitude máxima ou restrição de movimento causado pelo impacto mecânico direto do osso ou de tecidos moles. Exames de imagem podem mostrar doenças ósseas e de tecidos moles, bem como variações anatômicas que podem auxiliar no diagnóstico e tratamento de síndromes de impacto. O impacto de tecidos moles ocorre com mais frequência na face lateral, como consequência de cicatrização sinovial, inflamação e hipertrofia no recesso anterolateral da articulação tibio-talar, mas também pode ocorrer no impacto posterior do tornozelo. As vantagens do tratamento artroscópico em relação à artrotomia aberta incluem tempo de recuperação reduzido e retorno mais rápido das atividades esportivas. O impacto posterior surge da compressão dos tecidos moles entre o processo posterior do calcâneo e a borda tibial posterior na flexão plantar do tornozelo. Os tecidos moles comprimidos incluem a cápsula tibio-talar, os ligamentos talo-fibular posterior, o ligamento intermaleolar e o tíbio fibular. O flexor longo do hálux e o processo posterior lateral do talos também são importantes, pois o impacto ósseo adicional com essas estruturas pode ocorrer como consequência do osso trígono proeminente. O processo lateral do talos forma-se inicialmente como um centro de ossificação secundário entre as idades de 7 a 13 anos e geralmente se funde como o corpo principal do talos em até um ano. Se houver falha na fusão, o ossículo é conhecido como ostrígono e se articula com o talos por meio de uma sincondrose. Ah, essa sincondrose tem uma incidência de 7 a 14%. Se o processo talar lateral for anormalmente grande ou proeminente, ele é denominado processo de Chieta. O impacto posterior do tornozelo pode se mover após uma lesão aguda significativa, como a avulsão do ligamento talofibular posterior, fratura do talos ou fratura do ostrígono. No entanto, isso é relativamente raro e a síndrome geralmente surge insidiosamente em atletas predispostos. Acredita-se que a flexão plantar forçada repetitiva do pé resulta em lesão crônica dos tecidos ósseos e moles posteriores. Bailarinos são especialmente propensos a essa lesão, pois o tornozelo está comumente nos extremos de sua amplitude total de movimento e é mantido nessas posições por períodos relativamente prolongados. Jogadores profissionais de futebol também apresentam risco aumentado, pois chutar a bola leva a flexão plantar forçada repentina e repetida. A avaliação por imagem inicia-se com radiografia convencional. A incidência do posterior tornozelo geralmente não revela anormalidades relacionadas ao impacto posterior. Na incidência lateral, um processo de esquerda proeminente ou ostrígono pode ser identificado na face posterolateral do tornozelo. No entanto, esses achados são comumente observados em indivíduos assintomáticos. A tomografia computadorizada permite a avaliação de detalhes anatômicos das estruturas ósseas da região posterior do tornozelo e a detecção de fraturas como corpos livres, e lesões osteocondrais que podem estar associadas ao impacto posterior. A ultrassonografia tem seu papel principal como ferramenta para a injeção terapêutica de esteroides e anestésicos guiada por ultrassom. Na maioria dos pacientes, a ultrassonografia mostra espessamento capsular nodular e hipoecóico localizado na face lateral do processo talar lateral ou no osso trígono. A cintilografia óssea de medicina nuclear tem sido utilizada como adjuvante à radiografia, pois demonstra aumento da captação do radiofármaco devido à hiperemia e ao reparo ósseo na região posterior do tornozelo em caso de impacto. Embora altamente sensível, a cintilografia óssea carece de especificidade e não consegue distinguir entre a captação do radiofármaco relacionado à fratura, pseudoartrose, contusão óssea ou artrite subtalar posterior. Em comparação com a cintilóssea, a PET-CT permite uma correlação anatômica superior entre a atividade do radiofármaco e os sintomas. O uso de PET-CT foi descrito para a dor posterior do tornozelo. A ressonância magnética é a modalidade ideal, pois pode definir anormalidades ósseas e não ósseas. Achados ósseos associados ao impacto posterior inclui o padrão de edema de medula óssea dentro de um processo de Sheeda ou ósseo trígono, o ostrígono e o talos adjacente ou o sinal de fluido da cicontrose no contexto do ostrígono. A ressonância no plano sagital, usando sequências com estiro ponderadas em T1 e com supressão de gordura, pode proporcionar a visualização ideal do ostrígono de um processo de Sheeda. A normalidade de tecidos moles pode consistir em fluido proeminente distendendo o recesso articular posterior,
Glândulos posteriores, espessamento sinovial posterior, sinal semelhante a edema dentro dos tecidos moles circundantes e tendocinovite do flexor longo do hálux. A ressonância também permite uma avaliação precisa do restante da articulação tibio-talar e dos tendões circundantes, o que pode auxiliar no tratamento e no planejamento cirúrgico. O diagnóstico se baseia principalmente na história e exame físico. O paciente geralmente relata dor posterior crônica ou recorrente, causada por flexão plantar forçada ou atividade de impulsão, como dança, esportes com chute, caminhada ou corrida em declive e uso de salto alto. A dor geralmente é profunda e pode ter componente mecânico. Os sintomas podem se desenvolver de 4 a 6 semanas após a lesão inicial do tornozelo, na qual presumivelmente ocorre espessamento da cápsula posterior dos tecidos moles adjacentes. Também pode surgir fragmentos ósseos soltos posterolaterais após uma lesão ligamentar prévia. A doença surge mais comumente em indivíduos com as variantes anatômicas ósseas descritas, né, que são expostos à flexão plantar forçada repetitiva, resultando em compressão dos tecidos ósseos e moles atrás do tornozelo. Ao exame físico, geralmente a sensibilidade posteromedial ou posterolateral, a flexão plantar terminal passiva pode reproduzir os sintomas do paciente. O teste de impacto posterior consiste em uma hiperflexão plantar forçada rápida, causando a compressão do processo talar posterior ou do ostrígono entre a borda posterior da tíbia e o calcâneo. Um resultado positivo causa sintomas que reproduzem a dor, podendo haver ali um bloqueio da flexão plantar completa. Se o movimento passivo do hálux causar dor, a anormalidade do flexor longo do hálux também pode estar presente. Muitos pacientes em tratamento para um ostrígono podem apresentar envolvimento sintomático do flexor longo do hálux. Pacientes com síndrome do impacto posterior do tornozelo secundário a problemas no flexor longo do hálux geralmente relatam dor posteromedial no tornozelo durante a flexão plantar forçada do tornozelo. Clinicamente, a dor pode ser reproduzida pedindo-se ao paciente que flexione e estenda repetidamente o hálux com tornozelo em inclino de 20 graus, enquanto palpa o tendão atrás do molelo medial. Em casos mais crônicos, crepitação e ocasionalmente um nódulo dentro do tendão pode ser sentidos, o gatilho também pode ser encontrado. Foi descrito que atletas afetados pelo impacto posterior podem tentar compensar a perda de flexão plantar assumindo uma posição invertida do pé. Isso pode predispor a entorses frequentes do tornozelo, distensão e contraturas da panturrilha, dor plantar e flexão dos dedos. O tratamento inicial de escolha é geralmente conservador. As opções potenciais incluem repouso, fisioterapia, órtese ou bandagem para tornozelo, modificação do calçado, injeção local de corticosteroide, evitar flexão plantar extrema no tornozelo. A imobilização é indicada se houver evidência de fratura aguda, fisioterapia subsequente e bandagem protetora para dorsiflexão pode ser úteis. Frequentemente, o tratamento conservador falha e a cirurgia é recomendada. Técnicas cirúrgicas abertas têm sido utilizadas com sucesso moderado, mas as diretrizes atuais consideram a endoscopia como abordagem cirúrgica padrão ouro, com a sua alta segurança e baixas taxas de complicações. A abordagem aberta pode ser posteromedial ou posterolateral, sendo a primeira a escolha quando a patologia do flexor longo do hálux precisa ser abordada. Ela foi bem documentada com 75% de resultados bem-sucedidos e um tempo médio de retorno às atividades esportivas ou à dança de 3 a 5 meses, mas apresenta uma taxa de complicações de 15 a 24%. Com melhorias nas técnicas de endoscopia, o tratamento artroscópico agora oferece melhores taxas de sucesso com tempo de recuperação reduzido, retomada média de atividades esportivas em 9 semanas e a taxa de complicações reduzida. A abordagem endoscópica para diagnóstico e tratamento de patologia do tornozelo posterior demonstrou ser um procedimento eficaz e seguro, com impacto ósseo do tornozelo posterior, devido a diferentes causas. O conhecimento da anatomia específica da articulação posterior do tornozelo é fundamental para alcançar bons resultados e realizar o procedimento seguro. Existem algumas questões anatômicas específicas da articulação posterior do tornozelo que podem ajudar. A sincondrose do ostrígono pode variar em uma extensão do plano do coronal para o plano sagital oblíquo. Existem músculos incomuns que podem causar impacto posterior, como o fibular quarto, flexor longo acessório dos dedos, o sólio acessório, o músculo fibular calcâneo interno, o tíbio calcâneo interno e o ventre do músculo flexor longo do hálux. Todos eles podem ser identificados por artroscopia. O ligamento transverso profundo do ligamento tibio-fibular posterior e inferior é considerado um verdadeiro lábio da articulação posterior do tornozelo e tem sido implicado no impacto posterior. E a presença de uma face crural rígida e espessada pode dificultar a livre movimentação dos instrumentos. Pode ser útil alargar os portais profundos na face por meio de uma punção ou de um raspador. Ao abordar o impacto posterior, os portais endoscópicos convencionais do retropé com o paciente de decúbito ventral são recomendados. Isso consiste nos portais lateral e posteromedial localizados na junta da ponta do malelo lateral e as bordas medial e lateral do tendão do calcâneo. A criação desses portais não apresenta risco de lesões quando realizado perto do tendão do calcâneo. No entanto, a criação de uma área de trabalho durante a endoscopia do retropé apresenta alto risco potencial de lesão a estruturas neurovasculares posteriores. Uma técnica sistemática para criar um espaço e trabalhar lateralmente ao tendão do flexor longo do hálux é recomendada para evitar complicações.
O desbridamento inicial do tornozelo posterior é frequentemente realizado às cegas, uma vez que o osso pode ser visualizado. O artroscópico e o shaver podem ser avançados medialmente para identificar o tendão do flexor longo do hálux. Frequentemente há uma grande quantidade de tecido mole fibroso e cápsula que dificulta a visualização inicial. A chave é ser paciente ali na dissecção com o shaver e estar sempre atento à posição do instrumento em relação ao tendão flexor longo do hálux. Ah, a A zona de trabalho inicial segura é da linha média para a lateral para evitar o tendão e mais profunda em vez de superficial para evitar o tendão do calcâneo. Após a ressecção do tecido adiposo subjacente à cápsula posterior do tornozelo, lateral ao tendão do flexor longo do hálux, as possíveis estruturas anatômicas posteriores que causam impacto podem ser identificadas. Cápsula articular posterior hipertrófica, sinovite, ostrígono, processo talar posterior hipertrófico e aprisionamento do flexor longo do hálux. Um raspador agressivo de tecido mole de 4 milímetros é normalmente usado para desbridamento de tecido mole, uma fresa cilíndrica de 3,5 ou 4 é normalmente usada para ressecção óssea. A sinovectomia pode ser realizada com segurança com raspador e um instrumento de ablação por radiofrequência. O cirurgião deve ter cuidado com a radiofrequência e trabalhar ao redor do tendão do flexor longo do hálux para evitar lesão térmica ali ao nervo tibial e estruturas vasculares. Se também houver tenossinovite do músculo flexor longo do hálux ou uma inserção distal do ventre muscular dele, o raspador ou um punch pode ser usados para liberar o retináculo flexor da borda medial do talos e ressecar a porção distal do ventre muscular. O flexor longo do hálux pode ser completamente desbridado e uma excursão suave do tendão pode ser verificada diretamente com artroscópico. Identificar o ostrígono no processo de Chieda antes de iniciar a fresagem inicial também é uma recomendação importante. As abordagens descritas são um tratamento usual que os cirurgiões podem seguir para controlar essas patologias, mas existem apresentações especiais na prática diária que tornam a decisão difícil e muitas vezes diferente do habitual. Atletas durante a temporada podem ser submetidos a tratamentos biológicos não validados, como PRP, com solução injetável de medicamentos combinados homeopáticos, ou mesmo com lidocaína, permitindo participar de treinos ou jogos oficiais. Durante a temporada, geralmente, iniciamos com lidocaína ou uma injeção homeopática. Se essa a opção apresentar um resultado relativamente bom que permita ao atleta jogar, 10 dias depois, uma injeção de PRP é planejada. Outra possibilidade que pode ajudar é a terapia de eletrólise percutânea. Esse tratamento envolve a aplicação de uma corrente elétrica contínua modulada diretamente no tecido mole danificado por meio de uma agulha de acupuntura, o que pode induzir a recuperação do tecido. A terapia por onda de choque também é usada como possibilidade, né? Ambas as modalidades visam estimular a rápida cicatrização do tecido mole e alívio da dor, mas até o momento essas alternativas não possuem estudos prospectivos. Normalmente, a decisão de prosseguir com o tratamento cirúrgico é discutida com o executivo da equipe, treinadores e atleta. Em relação ao impacto posterior do tornozelo, o cenário mais comum é o tratamento de um típico bailarino com dor posterior. Injeção de corticoide deve ser usada em doses únicas ou evitadas. Em primeiro lugar, são considerados doping em alguns esportes. Em segundo lugar, pode levar a consequências locais como ruptura de tendão, problema de pele e aderência local. É preferível usar terapia por onda de choque, injeção com ácido hialurônico, PRP e até mesmo substâncias homeopáticas como arnica. O uso de corrente elétrica contínua modulada ou terapia por ondas de choques também pode ser usados como tratamentos não cirúrgicos. O tratamento endoscópico do impacto posterior do tornozelo está associado a baixa morbidade, né? Curto tempo de recuperação e proporciona bons e excelentes resultados em 2 anos de acompanhamento em 80% dos pacientes. As vantagens teóricas da artroscopia posterior incluem melhor visualização do tornozelo posterior e da articulação subtalar, retorno mais rápido à atividade, devido a menor dissecção e incisões menores, menores taxas de complicações. As desvantagens dessa técnica é porque ela é complexa e exigente, com uma curva de aprendizado inicial acentuada e tempos operatórios mais longos. Comparando a incisão aberta e artroscópica do ostrígono, não houve diferença significativa nas pontuações da escala visual analógica, né, do American Orthopedic Foot and Ankle Society, que é a OFAS, relatados na literatura. No entanto, o tempo de retorno aos esportes foi quase 6 semanas mais rápidas para os pacientes que foram submetidos a artroscopias. A taxa geral de complicações foi relatada sendo 3,8 a 8,5% após a endoscopia do retropé posterior, né, para impacto do tornozelo posterior, tendo sinovite flexor longo do hálux, síndrome do ostrígono ou do processo de Chieda, ou um processo de Chieda fraturado, enquanto a taxa de complicações na cirurgia aberta do retropé foi entre 10% e 24%. O potencial para a lesão nervosa parece ser semelhante para técnicas abertas artroscópicas. O estudo comparou o desbridamento aberto artroscópico, os casos abertos tiveram uma incidência de 4,2% de lesão nervosa e uma taxa de complicação e infecção de 2,8%. Os casos artroscópicos tiveram uma incidência de 3,7% de lesão nervosa e 0,96% de
complicação e infecção de ferida. Embora rara, a lesão do nervo tibial e seus ramos para procedimentos ao redor do processo talar posterior foi relatada. Esse procedimento demonstrou ser particularmente eficaz em pacientes com lesões por uso repetitivo que realizam atividades frequentes de flexão plantar, como dançarinos e jogadores de futebol. A principal complicação, a neuropraxia do nervo sural, pode ser minimizada pelo posicionamento e instrumentação correta do portal. O diagnóstico e tratamento correto são essenciais no manejo do impacto posterior do tornozelo, especialmente em atletas profissionais. O tratamento endoscópico é minimamente invasivo e adequado para atletas e não atletas que desejam um retorno precoce ao esporte e a menor taxa de complicações. Esse foi o capítulo 49 do Food and Movement Disorders, do Emílio Wagner. Muito obrigado, uma boa noite.